Eu já estou de volta aqui com você, Marcos Furlan, e também com o governador Elmano de Freitas, a quem eu pergunto agora sobre as eleições municipais, a corrida pela Prefeitura de Fortaleza. De um lado, André Fernandes do PL e do outro lado, Evandro Leitão do PT. O deputado federal Edilvan Alencar, governador Elmano de Freitas, disse que o PDT deveria estar ao lado do PT na disputa pela prefeitura, pela história de defesa da democracia. Mas o que chamou a atenção também nessas declarações é que ele falou sobre a possibilidade do PDT voltar a ser aliado ao PT e ao governo do estado aqui no Ceará. Essa eleição em Fortaleza, com o PDT dividido, uma parte do partido no palanque de Evandro Leitão, abre esse caminho para essa possibilidade de reaproximação entre PDT e PT, que foram aliados ao longo de 15 anos no Ceará? Evidentemente que o setor do PDT que está apoiando o Evandro Leitão, nós temos todo o interesse de fazermos o diálogo, conversar, nós temos uma relação muito positiva, tenho muito respeito pelo deputado André Figueiredo. É normal no processo político, às vezes, você ter diferenças, ter disputas, mas eu tenho muito respeito pelo deputado André Figueiredo, como pelo deputado Edilvan Alencar, e da minha parte eu tenho um absoluto interesse de poder dialogar, conversar, demonstrar uma coerência política com a tradição do PDT, do Brizola, em uma situação que eu tenho de outro lado um candidato bolsonarista, um homem de primeira hora apoiador do Bolsonaro, em tudo, inclusive quando o Bolsonaro ficava fazendo chacota com as pessoas que estavam sofrendo na Covid, o deputado André Fernandes, apoiador do Bolsonaro, estava nas ruas fazendo carreata contra a vacina, fazendo carreata contra as medidas que Camilo adotava, criticava o Camilo porque o Camilo tomou as medidas necessárias para salvar a vida do povo cearense, inclusive quando o Camilo comprou e desapropriou o Hospital Leonardo da Vinci, que hoje serve ao povo de Fortaleza do Ceará fazendo cirurgia, mas na Covid foi utilizado como leito para salvar vidas de pessoas com Covid. O deputado André Fernandes, à época, criticava Camilo por estar comprando o hospital, tomando o hospital do setor privado. O hospital nem funcionava, era só o prédio, e o Camilo colocou ele para funcionar, para salvar vidas. Então, alguém que teve esse tipo de postura, eu lamento demais que uma parte do PDT esteja abraçado com o bolsonarismo em Fortaleza, porque ele sabe o que significa, todo mundo do Ceará sabe o que é Bolsonaro como presidente da República. Eu digo assim, você que está nos ouvindo, se pergunte qual a obra que o Bolsonaro fez no Ceará, qual a obra que o Bolsonaro fez em Fortaleza, me diga uma. Vou dar um exemplo. Dias atrás eu estava lá no Zé Walter, na Cidade Jardim, entregando com o presidente Lula 1.296 unidades habitacionais. Mas sabe o que é interessante? É que essa obra estava parada há 4 anos no governo Bolsonaro. Durante 4 anos, quase 2.000 casas paradas. O deputado André Fernandes, sabe o que ele disse? Nada. Calado estava, calado ficou. Esse que diz que tem coragem, muita coragem, mas para falar do Bolsonaro com a obra parada, ele não falou nada. O Lula entra. Nós ganhamos a eleição aqui no estado do Ceará. E com o Lula voltando, nós já entregamos quase 2.000 unidades que estavam paradas lá no Zé Walter. E o Minha Casa Minha Vida voltou. Então, o Roberto Cláudio sabe disso. A turma do PDT que está lá com o André sabe disso. Sabe que eles foram lá no presidente Vargas atacar o Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio queria fazer um hospital de campanha. Eu até acho que a solução devia ser outra. Mas ele estava tentando salvar a vida do povo. E está lá o sujeito criticando alguém que está tentando salvar a vida. Ele sabe de tudo isso. Nós fizemos aqui, Fortaleza tem uma conquista enorme, que é ter ciclofaixa. Mais de 200.000 pessoas usam ciclofaixa em Fortaleza. Ele diz que vai acabar com a ciclofaixa. Então, eu penso que esse setor do PDT que foi para o lado do Bolsonaro vai ser julgado pela história como pessoas que foram derrotadas, porque se Deus quiser nós vamos ganhar a eleição, mas ninguém vai esquecer do abraço que Roberto Cláudio e seus aliados deram no candidato de Bolsonaro em Fortaleza. Temos uma eleição muito disputada, muito acirrada, uma briga que transmite ali a ideia de conflito de voto a voto. O senhor, mesmo assim, tem segurança, tem confiança que o PT ganha a eleição em Fortaleza, volta ao comando administrativo da Prefeitura de Fortaleza? Não, Luciano, eu tenho humildade para pedir ao povo de Fortaleza que reflita bastante e vote no melhor candidato. E eu não tenho nenhuma dúvida que quem mais pode fazer por Fortaleza, que precisa melhorar muito a sua saúde, precisa integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar, para a gente atuar forte na segurança pública em Fortaleza,
Fortaleza tem milhares de guardas municipais que nós podemos estar juntos. Nós podemos juntar as câmaras que nós temos com as câmaras da prefeitura para facilitar o trabalho da polícia. Eu preciso de um prefeito que tenha esse compromisso. Nós precisamos ter um prefeito que queira fazer casa para o povo que não tem casa. Então, eu tenho um candidato a prefeito, que é o Evandro Leitão, que pode estar e está junto com o nosso projeto no governo do Estado, com o projeto do presidente Lula, para dar as mãos na segurança pública, para dar as mãos para fazer Minha Casa Minha Vida para o povo, para melhorar a escola de tempo integral que ele quer fazer, que é o projeto nosso, que é o projeto do pé de meia que o Camilo fez na escola estadual, ele quer fazer na escola municipal. Então, para mim está muito claro que quem mais pode fazer casa para quem precisa, quem mais pode fazer pela saúde, com o alinhamento que nós temos do SUS, não alguém que foi contra a vacina, não alguém que foi atacar os profissionais de saúde, não alguém que tinha orgulho de dizer que não tinha se vacinado e não ia se vacinar, que deixou de ir para a Assembleia como deputado porque não tinha se vacinado. Essa pessoa, eu penso que não é bom para a Prefeitura de Fortaleza. Bom é o contrário, é quem estava ao lado do Camilo, lutando para ter vacina, quem estava ao lado do Camilo, como líder do Camilo, para ter vale gás, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar o gás, ao lado do Camilo para pagar a conta de água do povo, porque não tinha como pagar a conta de água porque estava desempregado, ao lado do Camilo para garantir a vacina e garantir o Leonardo da Vinci para salvar a vida do povo. Quem era essa pessoa? Evandro Leitão. Então eu tenho a humildade de poder colocar essas informações para o nosso povo e pedir com humildade, como governador, que o nosso povo nos ajude a colocar um prefeito que tem responsabilidade, que foi secretário de Estado, do governo do CID, do Trabalho. Na época o Ceará mais criou emprego nesse Estado, foi na época que ele foi secretário do Trabalho, presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia votado por quem é do governo e quem é contra o governo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem capacidade de dialogar, de unir. Esse é o Evandro Leitão. E eu tenho muita esperança que Fortaleza possa dar essa grande oportunidade a esse grande talento que a política, esse amigo que a política me deu, que é o Evandro Leitão.